Gratidão ao Senhor, né? Que maravilha. Eu queria então chamar a pastora Eliane para trazer a palavra nessa noite, amém? Amém. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Antes de eu ler a palavra, eu queria que a igreja ficasse de pé, eu queria levantar um clamor nessa noite. Amém, igreja? Tem muita criança doente, muita criança com pneumonia. Tem uma amiga muito querida que está com a filha muito mal lá no hospital de Itaboraí, com a criança com pneumonia, outras crianças da igreja aqui com pneumonia, né? Então nós vamos clamar ao Senhor Jesus, porque esse tempo, né? A virose é tanta coisa, e as nossas crianças são muito sensíveis, né? Vamos orar ao Senhor Deus nessa noite, não só por eles, né? Eu vou levantar um clamor. Mas se tiver alguém enfermo, se você deixou alguém enfermo, se tiver alguém, né, hospitalizado, em nome de Jesus, vamos orar nesta noite, porque como nós louvamos nesta noite, o nosso Deus é o mesmo, é o Jesus que tem autoridade, é o Senhor Deus que cura. E nós vamos pedir nesta noite, em nome de Jesus, Ele é o único que pode agora ir a favor a esses hospitais. Tem algumas, eu vou também levantar um clamor pelo Hospital Infantil de São Gonçalo. Eu tenho uma amiga minha lá que trabalha e está acontecendo muita morte infantil ali dentro. Não sei se vocês estão sabendo disso. Muita coisa. Devido à pneumonia, os médicos atendem as crianças, mandam para casa, né? Enfim, mas nós vamos levantar o clamor. A igreja é para isso. A igreja de Cristo é para isso. Então eu quero convidar você agora que ore junto comigo. Senhor nosso Deus, neste momento diante da tua presença, Senhor, como igreja, Pai querido, aqui nós não nos conformamos, a tua própria palavra diz, Pai. E nós estamos aqui nessa noite para levantar esse clamor. Primeiramente, eu quero clamar pelo Hospital Infantil de São Gonçalo. Diante das reportagens que tenho visto, que tem chegado até a mim. E, Senhor, a minha prima, eu falei amiga, mas é minha prima que trabalha lá. E eu venho te pedir agora, Senhor Deus amado, em nome de Jesus. Senhor, todo espírito de morte, Senhor amado, naquele lugar, seja agora repreendido no poder e autoridade do teu nome. Senhor, quantas mães eu tenho visto na reportagem reclamando que entra ali com o seu filho, pai querido, e o médico diz, vai cuidar em casa, dá antibiótico e vai para casa. Senhor amado, há poder no teu nome. Pai querido, para repreender agora, Senhor Deus, todo espírito de morte. Pai amado, nós clamamos a ti agora, entregamos as nossas crianças em tuas mãos. Senhor, tem uma belinha que está lá internada, Senhor, no hospital de Itaboraí. Ela está bem, está medicada, Senhor Deus, mas através dela tem tantas crianças. Minha filha foi lá hoje visitar e ela disse, mãe, tem muita criança internada com pneumonia, com bronquiolite e tantas outras doenças respiratórias. Senhor, aqui na igreja eu quero colocar Pietro nas tuas mãos, Senhor, e outros que eu possa não estar sabendo. Pai amado, em nome de Jesus, que nesta noite a tua cura, Senhor, Senhor, guarda as nossas crianças, Senhor, toca no pulmão, toca nos brônquios, no aparelho respiratório nesta noite, dá vitória, meu Senhor, em nome de Jesus. Senhor, se tiver alguém, Pai, enfermo, ou com alguém, Senhor, ente querido no hospital, Senhor amado, Senhor, tu és aquele que quebra a corrente, Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, sopra o teu Espírito nos quatro cantos dessa terra agora. E aonde tiver alguém, Pai, enfermo, Senhor, com uma palavra, Pai querido, diagnosticada. Senhor Deus, nesta noite a tua igreja se levanta. Pai querido, te pede, Senhor, libera a cura, Senhor. Libera a cura, meu Senhor. Senhor, se tiver alguém aqui enfermo também, Senhor, Senhor, e libera a cura. Senhor, tu és o mesmo. Jesus, tu não mudou. Jesus, tu continue fazendo cura, tu continua fazendo milagre, e nós cremos em ouvir testemunhos tremendos aqui, a respeito de cura, a respeito de milagre. Senhor, assim nós te pedimos e cremos, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11. Aleluia.
João 11. Diz assim, a morte de Lázaro. Eu vou somente até o versículo 6. Eu vou expor do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Está assim. E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia. Diga, de Betânia. Aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. E lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava, diga, enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu ama. Diga comigo, aquele a quem tu ama. Versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e Lázaro. Versículo último 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Amém? Dê glórias a Deus. Diga glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos, esse texto de João 11 é um texto tão rico, tão rico, tão rico, que a gente pode separar, né, em várias partes para estar ministrando. E eu quero ministrar até o versículo 6. Eu não quero falar hoje tão somente sobre, tão importante quanto a morte de Lázaro e a sua ressurreição. Mas quando nós focamos só na ressurreição de Lázaro, que é algo tremendo, a gente esquece outros fatos tão importantes quanto. E eu quero falar nesta noite. Eu falei, Jesus, eu queria pregar todo o texto do número 11, mas eu gostaria de fazer uma pregação expositiva. Sabemos que o tempo não colabora conosco. Então nós faremos do 11 ao 6 e numa outra oportunidade nós vamos destrinchando conforme a vontade de Deus. Esse versículo vai começar com algo interessante aqui, né? O primeiro versículo já começa assim, Jesus estava então enfermo, um certo Lázaro de Betânia. E eu pedi para que vocês repetissem Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Betânia era um lugar que muitas das vezes Jesus ia. Era um lugar que Jesus gostava muito de estar. Eu não posso dizer, porque a Bíblia não me dá permissão para dizer, mas eu posso falar para vocês que Jesus gostava de Betânia. E principalmente não só estar na cidade de Betânia. Jesus gostava de estar na casa, diga comigo, de Marta, Maria e Lázaro. Era uma casa que Jesus gostava de estar lá. E João registra isso com muita maestria. Por que ele vai falar sobre isso? Por que ele registra isso? Nos outros evangelhos também vai dizer às vezes que Jesus esteve na casa de Marta, Maria e Lázaro. E aí eu fiquei pensando, né, assim que eu gosto de ficar, né, cavando o texto, né, buscando o comentário para poder entender. E a gente vai começar a entender algo muito lindo aqui, porque João vai começar registrando algo lindo, que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Olha que coisa linda. Jesus já começa a dizer que ama esses três. E que a gente vai perceber também que ele amava ir a Betânia. E não só ir a Betânia, irmã Ilma está aí, glória a Deus. Não só ir a Betânia, mas ele gostava também de estar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Por quê? Diga comigo, porque ele os amava. Aí por que Jesus os amava? E por que Jesus gostava de ir a Betânia? Por que Jesus gostava de ir na casa deles? Volto a repetir, não posso falar aquilo que a Bíblia não diz. Eu não vou dizer que Jesus preferia aquela casa, mas ele gostava de ir lá. Ele fazia questão de ir lá. E de vez em quando chegava lá, quando ninguém esperava. Ele estava em Betânia, para onde que ele ia? Para a casa de Marta, Lázaro e Maria. E a Bíblia aqui diz que ele o amava. Por que Jesus gostava de ir a Betânia? Diga assim, eu sou Betânia. Diga mais forte, eu sou Betânia. Eu já quero começar a dizer que você precisa ser alguém que Jesus ama. Você e eu precisamos ser alguém que Jesus gosta de estar perto. Jesus gostava de estar perto de Maria, Lázaro e Marta. Por quê?
pastor Eliane, aí algo lindo demais. Era a única casa, e foi a única casa em que Jesus entrou e nunca eles pediram, diga comigo, nada. Diga mais alto, nada. Eles não pediam nada a Jesus. Eles podiam pedir. Podiam ou não podiam? Podiam. Mas a Bíblia aqui não vai registrar nenhum momento em que Jesus entra na casa deles e eles pedem alguma coisa. Não. O que eu entendi aqui, que ali havia comunhão, ali havia mesa, ali havia ensino e ali havia adoração. Ou seja, intimidade. Eu gosto de me relacionar com pessoas que me levem até... Diga alto, você vai responder. Que me levem até Deus. Eu, Eliane Falcão, eu não sou muito de ir na casa de todo mundo. Eu não gosto, é o meu jeito. Eu gosto muito da minha casa. Mas para eu voltar na casa de alguém, essa pessoa tem que me tratar com carinho, com amor, com dedicação. Sabe aquilo que você chega na casa de alguém e diz assim: a Deise estava esperando por mim, porque ela me recebeu como uma anfitriã somente, mas ela me recebeu com muito carinho. Então nós percebemos que nessa casa em que Jesus voltara algumas vezes, ele tinha relacionamento, ele tinha intimidade. Era uma casa que eles conheciam a Jesus. Pastor Eliane, por que você diz isso? Primeiro, porque Maria foi aquela que ungiu os pés de Jesus. Foi aquela que o adorou. Foi aquela que pegou o algo mais precioso e se derramou diante dele. Ali, eu lembro também de uma certa vez que Jesus entra nessa mesma casa. Quando ele entra, senta, Maria larga tudo e vai aos pés de Jesus. E Marta? Marta começa a andar de um lado por outro, distraída com muitas coisas. Mas algo aqui nesse texto vai revelar o quanto Marta mudou. Porque quando nós andamos com Jesus e somos Betânia de Jesus, não é impossível alguém que ande com Jesus ser a mesma pessoa. Não tem como. Ou a presença de Jesus, andar com Jesus, se relacionar com Jesus, é ter intimidade. E ter intimidade é ser ensinado por ele. Porque quando Jesus entra na casa de Betânia, na casa de Maria, Lázaro e Marta, Jesus vai ensinar. Na Bíblia vai me dizer que quando ele entra, ele vai ensinar. Maria larga tudo e vai ouvir. Tanto que Jesus vai dizer: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, que é o quê? O ensino. A Bíblia naquele capítulo não vai discorrer muito, mas agora dentro desse capítulo número 11 de João, a gente vai ver e perceber que Maria mudou. Que Marta muda. Que o relacionamento e às vezes a intimidade de Jesus na sua casa em Betânia mudou algo dentro daquela mulher que quando ele entrou ficou distraída, mas que agora nesse capítulo vai revelar uma nova Marta. Então precisamos entender o seguinte: aleluia, que essa família, ela recebe Jesus, busca intimidade, relacionamento, né? Por quê? Porque essa casa, Betânia, ela não só procurava Jesus para resolver, diga comigo, problemas. Diga mais alto, problemas. Mas espera aí, pastor Eliane, significa então que eu não posso procurar Jesus para resolver problema? Não. Não somente. Vou repetir. Não somente. Eu não posso só ter relacionamento com Jesus só para resolver problema. Eu não posso ter intimidade. A minha intimidade com Jesus não é para resolver problema, é para me sustentar no meio do problema. É diferente. Eu não posso ter uma intimidade com Jesus e só usufruir, aleluia, aquilo que ele pode me oferecer. Por que eu estou começando o texto e dizendo: sejamos Betânia de Jesus? Ou seja, sejamos pessoa que Jesus tem prazer de também estar perto. Você tem prazer de ficar perto de Jesus? Agora vou mudar a pergunta. Jesus tem prazer de estar comigo? Ou será que o que Jesus recebe da gente só é problema?
queixas e murmurações. Nessa noite já começo a dizer nessa introdução, seja Betânia de Jesus. Sabe, que a qualquer momento ele possa entrar na sua casa e encontrar em você relacionamento, intimidade, amor e adoração. E não só a adoração depois da solução de um problema, não só a adoração depois que a cura vier, não só a adoração depois que o dinheiro estiver na conta, não só a adoração depois que aquilo lá na justiça estiver resolvido. Não! Betânia de Jesus adora antes que aconteça. Esse Deus tremendo e maravilhoso, Ele quer um relacionamento. Ele quer nesta noite que nós saiamos daqui com essa definição de intimidade e de relacionamento. Olha quanta coisa nós temos dentro desse versículo. Não podemos, como eu disse, afirmar que essa casa é uma casa preferida de Jesus, porque a Bíblia não vai dizer isso. Mas com certeza a Bíblia vai dizer, olha aqui que ela diz, que ele amava os três. Gente, a Bíblia registrou isso, irmã Terezinha. Sabe você pegar a Bíblia e dizer assim, qual é o nome do seu amado mesmo que eu esqueço? Ribeiro. E Jesus amou Ribeiro e Terezinha. E Jesus amou Deise e Maurício. E Jesus amou Clélia e sua família. E Jesus amou Eliane, Fábio e sua família. Vocês entendem a dimensão disso? Vocês conseguem dimensionar esse amor de Jesus por nós? Então eu posso dizer que nós somos essa família a qual Jesus ama. E nós não o amamos da mesma forma. Porque o nosso amor, ele tem variações. De Jesus é absoluto e é único. Jesus me ama e é ponto. Eu amo e é vírgula. Você ama e é vírgula. Mas o amor de Jesus não. O amor de Jesus é completo, é inteiro. Aí olha isso. Ele ama essa família. Ele ama estar em Betânia. E aí no versículo de número 3, lê comigo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu... Diga alto, aquele que tu... Eita glória! João, mais uma vez, enfatizando o amor de Jesus por aquelas vidas. Ela podia dizer, Senhor, Lázaro está doente. Jesus está... Não! Jesus, aquele a quem tu... ama, relacionamento, intimidade, companheirismo, adoração. Sabe que ele não é qualquer um. Eita glória, não é qualquer um, não. Não foi à toa que a Bíblia escreveu o nome de Lázaro. Jesus, a quem tu ama, Lázaro está doente. Eu acho lindo que elas podiam ter, Jesus, olha, fala aí para ele ficar curado, ele vai ficar. Quem lembra do centurião de Cafarnaum? Jesus podia ou não podia fazer isso? Sim ou não, igreja? Podia. Podia, ele tem poder. Mas ele não fez isso. E nem elas pediram. Olha isso. Porque quando nós temos intimidade, Viviane, e relacionamento com Deus, eita glória, Ele nos conhece perfeitamente. E Ele sabe aquilo que nós precisamos. Eu vou repetir. Quando nós temos intimidade, relacionamento com Deus, você não fica desesperado, você não fica pegando o zap, mandando mensagem para A, para B e para C. Não, você vai lá, presta atenção. É claro que ela contou o seu problema. Ela verbalizou para Jesus. Jesus, o teu amigo, Lázaro, a quem tu ama, está doente. Ela disse para a pessoa certa. Ela verbaliza para Jesus, aquele quem ama. Olha isso. Aí versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse, agora, olha o que ele vai dizer. Esta enfermidade não é mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja espinha dorsal do texto. Eu não precisaria ver o resultado. Chegasse no último versículo. Jesus já está anunciando antes
da dor, da angústia, da morte, o que vai ser feito. Nós vamos direto para Lázaro. Vocês queriam que eu dissesse: Lázaro, saia para fora. E Jesus ressuscitou depois de 4 dias que ele estava lá. Não. O âmago da pregação, a espinha dorsal do texto está antes do Lázaro ser ressuscitado. É Jesus anunciando o porquê estava acontecendo aquilo. Não é para a morte. É para a glorificação do meu nome. Eita glória! Então, tudo que ficasse discorrido e está discorrido no texto, ainda que eu lesse todo o processo que elas vão passar, porque vai passar, eu ficaria e fico com esse texto que eu chamo de espinha dorsal. Opa! Jesus disse: haja, olha, vou resumir. Haja o que houver, aconteça o que tiver que acontecer. Passe pelo processo que passar. Já avisei a vocês que isso não é para a morte, mas é para a glorificação do meu nome. Lamandorebarraço. Olha isso. Elas avisam para Jesus que a quem que ele ama estava morto. Missionário Joel. E Jesus veio de dizer assim: recebe a cura aí, que meu amigo seja curado. Ele diz: isso aí é para a manifestação da minha glória, é algo melhor. O que pode, irmão? O que pode ser melhor do que alguém que você sabe que está enfermo, que você ama, ficar curado? O que é melhor do que isso? Diga aí para mim, diga para você. O que é melhor do que isso? E aí Jesus já fala aqui. Não é para a morte, é para a glorificação do meu nome. E olha o versículo número 5. Ora, Jesus... Olha, de novo Jesus falando a mesma coisa. Por que ele está... Gente, isso aqui eu fiquei cavando o texto a semana toda. Jesus, por que tu fez essa questão? E está escrito João. Nem todos. João é o único evangelho que não vai repetir milagre. Ele sempre traz um milagre novo, anotado aqui. Esse milagre você só vai ver aqui no evangelho de João. E eu acho lindo porque, novamente, o texto já começa falando sobre Betânia, o quanto Jesus gostava de estar lá, o quanto Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, o quanto Jesus amava Maria e Marta, e agora Jesus, mais uma vez, está escrito aqui, e Jesus ouvindo isso, disse, onde que eu parei? Me perdi, gente. 5. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã. O que isso significa? Eu fiquei, gente, cavando esse texto. Falei: Jesus, entendendo? Você está expressando o tempo todo que ama, que ama, que ama, que ama. E aí a gente ora, a gente vai buscar em comentário bíblico, a gente lê livro, e aí eu vou para o joelho. Espírito Santo de Deus, me traga discernimento. Eu vi vários comentários bíblicos, mas eu quero o Espírito Santo falar comigo. Tu declara aqui o amor que você tinha por essa família. O que é, Senhor? Aí o Espírito Santo, que é lindo e nos faz discernir quando nós não entendemos, ele diz: sabe por que eu deixei bem claro isso? E eu vi em outros comentários bíblicos, eu confesso a vocês, porque nada que aconteça com vocês altera o amor que eu tenho por vocês. E Jesus deixou bem claro o amor dele o tempo todo. Sabe por quê? Olha o processo que essa família vai passar. Fala assim comigo: Jesus ia a Betânia. Jesus entrava em Betânia. Jesus entrava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ou seja, intimidade, relacionamento. Ele tinha com essa família. Ele amava, está bem claro aqui. Ele os amava. Pergunto eu: a casa ficou isenta de problema? Diga alto. A casa ficou isenta de doença? Não ficou. E aí o Senhor falou para mim: eu amo você. Oh, glória. Eu amo você, Eliane. Mas mesmo amando você, aleluia, as doenças vão vir, os problemas vão vir. Vai ter hora que a tua casa, você é Betânia, mas vai ter hora que a tua casa vai estar cercada, vai ter hora que os problemas vão invadir na janela, em tudo quanto é lugar. Isso é uma verdade, vai acontecer. Porém, tem uma diferença, Eliane. Qual é, Jesus? Eu estou dentro dela com você. Esta é a grande diferença. É quando
quando a gente sabe que nós somos Betânia de Deus, o lugar que Ele gosta de estar. Volto a repetir, a Bíblia não diz que era o lugar preferido de Jesus. Eu não posso falar daquilo, a Bíblia não diz, mas fica implícito, dá para mim entender isso, porque Ele declara esse amor. Mas mesmo esse amor dele, o amigo dele fica enfermo, fica doente. E aí, em vez dele falar, fique curado, ele vai declarar no versículo 5, eu amo vocês, como que dissesse, meu amor basta. E eu já disse para vocês a causa disso, é para que haja manifestação da minha glória. Aguenta aí o processo, aguenta firme o processo. Eu amo vocês, eu estou dentro da casa. Aqui não estou dentro do barco, aqui eu estou dentro da casa. Eu conheço vocês, aleluia. E estou dizendo, aleluia, que tudo isso aí é para a glória do meu nome. Aí, discorre o texto, vamos lá. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda o quê? Que amor é esse? Só eu que me perguntei sobre isso? Jesus, tu ama, declara isso. Você diz isso com muita propriedade, que tu ama essa família, que tu gostava de ir lá, fica implícito no texto. E agora, Jesus, você fica sabendo que ele está doente, o seu amigo, olha isso. Jesus, o seu amigo a quem tu amas. Na minha concepção humana, era para Jesus dizer, agora fique curado, Lázaro. De lá mesmo. Mas ele não faz isso. Aí ele vem, sabe da notícia e fica ainda 2 dias no mesmo lugar. Como relacionando para a nossa vida? Quantas vezes nós passamos por situações e que ficamos 5, 6, 7 anos esperando a resposta de Jesus? Só eu fiquei assim? Tem mais alguém aqui? Que dentro de uma situação você está clamando. Repare que logo no início Marta e Maria diz, Jesus, o seu amigo Lázaro, a quem tu ama, está enfermo. Ela verbaliza para Jesus, manda avisar a ele que ele está enfermo, que ele está doente. Aí ele responde dizendo, aguenta aí porque é para a glorificação do meu nome. Ele não vai de imediato. Aí a Bíblia fala que ele novamente devolve que ele ama esses 3. Aí ele vai e fica mais 2 dias. Por que ele fica mais 2 dias? Lembra quando eu disse que a espinha dorsal desse texto não é a ressurreição de Lázaro, mas é a manifestação da glória de Deus? Claro que diante da manifestação da glória de Deus houve a ressurreição de Lázaro. Mas Jesus, logo no início do texto, ele vai avisar. Ele diz o motivo, olha só, vou realizar algo e para isso vai passar processo e para isso vai haver a manifestação do meu poder. 2 dias. 2 dias para quem está à beira da morte ou moribundo. A Bíblia não vai me dizer qual foi o processo da doença de Lázaro. Como se Lázaro estivesse mais ou menos doente, não vai dizer. Mas a gente veio correndo o texto, a gente vai começar a perceber que ele vai piorando. Jesus sabia? Sabia. Ele demora 2 dias para ir lá. E ele fala isso. Aqui o texto está dizendo. O que eu quero dizer aqui nessa noite em nome de Jesus é que às vezes você está esperando algo que você próprio já tirou a sua esperança daquilo. Como é que Jesus me ama e 5 anos eu estou desempregado? Como é que Jesus me ama e a minha esposa, a minha casa, a minha família está nessa situação? Jesus me ama e aquilo ainda não aconteceu. Jesus me ama e a minha vida ainda não mudou. Jesus me ama e esse projeto parece que não sai da gaveta. Jesus me ama e está assim há 5, 6, 7 anos. O que está acontecendo? Deixa eu dizer uma coisa para você. É porque nós focamos no presente. Jesus foca no futuro. Ele nos vê lá na frente. Ele estava dizendo aqui, ele já mandou dizer para elas, olha só, vai acontecer algo que vocês não esperam. Mas o processo, eu que estou dizendo, e a Bíblia me dá permissão para isso. O processo vocês vão ter que viver. Para eles foram 2 dias. E para quem está dentro de uma situação, 2 dias parece terríveis. Sim ou não? Sim ou não, gente? Muita coisa. Agora imagine você nessa situação mais de 1 ano. Imagine você nessa situação que você possa estar aí mais de 6 anos, 5 anos. E aí? Como é que a gente fica dentro dessa situação? Diga comigo assim, aguardando em Deus. Diga mais forte, aguardando em Deus.
Porque Jesus aqui ele não estava dizendo que ele ia se atrasar 2 dias, Conceição. Ele não estava dizendo assim, eu vou ficar atrasado um pouquinho, tá? Espera aí porque eu tenho muita coisa para fazer aqui. Não era sobre isso. É porque é algo que ele já tinha revelado antes. Ele estava dizendo assim, eu preciso ficar aqui, como precisa, maneira, abre aspas aí, eu vou ficar aqui, porque precisa que todo o processo colabore para a manifestação do meu poder, a qual eu vou realizar. E é algo que vocês precisam ver e entender que foi a minha mão que fez isso. Gente, entenda isso em nome de Jesus. Parece piegas eu dizer, Jesus não chega atrasado, mas ele não chega mesmo. Não é piegas eu dizer, Jesus sabe o que você está passando, porque ele sabe de verdade. O Senhor te ama. E por mais que você entrou aqui nessa noite dizendo, peraí, eu entrei, ela abriu Lázaro. E eu pensei que ela fosse lá para o final dizer, Lázaro, sai para fora, o teu milagre sai agora. Tira. Não. O Senhor me trouxe nessa noite para dizer para você, aguenta firme o processo todinho. Jesus está com você, Ele está em Betânia, Ele só está dizendo para você, eu não vou chegar atrasado. Tudo isso aí vai colaborar para que eu manifeste sobre a sua casa o meu poder. Para que você veja e todos vejam o que eu vou fazer. Aleluia. Irmãos, a Bíblia fala, e eu estava lembrando, quando Marta e Maria chamam Jesus para falar que o filho dele, o irmão dele, o amigo dele estava doente, eu lembrei de Asa lá em 2 Crônica, eu não sei porquê. Asa fez o contrário. Ele estava enfermo. E ao invés dele chamar por Jesus, por Deus, o que ele fez? Ele depositou toda a sua confiança na mão do médico. Deixa eu parar aqui para dizer algo. Nós, como Igreja de Cristo, não podemos dizer nunca que você não precise buscar médico. Vá sempre ao médico. Faça sempre os exames. Está doente? Procure médico. Eu sempre já disse aqui uma vez nesse altar. Não fica esse negócio de ficar perguntando para o irmão que está doente, qual remédio que você tomou? Faz o efeito no corpo dela, que o meu não vai fazer igual. Uma vez eu passei muito mal por conta disso. Então, cuidado. Gripe é tudo igual. Não é. Gripe não é tudo igual. Gripe não é tudo igual. Ainda mais hoje, depois da Covid. Gripe não é tudo igual. Então, muito cuidado com isso. De ficar, qual o remédio você tomou? Vai fazer bem para mim. Opa, não. Muito cuidado. Se tiver que ir ao médico, vá ao médico. Mas uma coisa que a gente tem que entender, que essas mulheres, primeiro ela foi até Jesus. A Asa foi até os médicos primeiro. Elas foram até Jesus porque elas sabiam que só Cristo podia fazer alguma coisa por elas. E até assim, o próprio Jesus falou para elas que tinha hora de fazer o milagre. Pastor, onde está escrito isso aqui? Não está escrito. A gente entende isso. Que a hora para Deus manifestar o milagre na nossa vida tem tempo e hora determinada pelo Senhor Jesus. Não vai chegar um dia menos nem um dia mais. Vai chegar no momento certo, até porque nós precisamos estar preparados para receber a manifestação, a magnitude do poder de Deus sobre aquilo que Ele vai fazer. Porque Ele vai fazer, Ele faz, o nosso Deus é tremendo e poderoso. Então nesta noite, meus queridos, em nome de Jesus, eu não vou demorar. Sejamos primeiro de tudo Betânia de Deus. Sabe, aquele lugar que Deus tenha prazer de estar com você. Eu volto a repetir. Eu tenho prazer de estar com Jesus. Mas Jesus tem prazer de estar com você? Jesus tem prazer de caminhar com você? Jesus pode dizer assim, como falou para nós, tenho prazer para Noé, tenho prazer nele. Será que Deus pode falar isso hoje para mim? Eu tenho prazer nessa mulher. Eu tenho alegria quando eu olho para ela. Eu vejo nela relacionamento, eu vejo nela intimidade. Aleluia. E deixa eu dizer outra coisa aqui. Intimidade não se constrói de uma hora para outra. Nós pregamos aqui no domingo pela manhã sobre as virgens. Não deixe para a última hora, não busque intimidade na última hora. Não busque intimidade na última hora, ou seja, não busque ao Senhor na última. Vai dar tempo. Pode ser hoje.
Pode ser, ao invés de você ouvir, Lázaro, venha para fora, receba a ressurreição, receba a tua cura, nós podemos ouvir Jesus dizer: venham, amados, igreja minha, e Deus nos tomar agora. Nos tomar agora para Ele. Mas o que nós queremos ouvir é o final desse texto do versículo 11. Saia para fora. O seu milagre chegou. A sua cura chegou. A porta abriu. O que nós queremos ouvir. O que nós não queremos ouvir aqui. 2 dias. Ele ficou no mesmo lugar. O que nós não queremos ouvir. Aguenta o processo. O que nós não queremos ouvir é para a glorificação do meu nome. Mas o processo você vai ter que fazer para antes de você ver o milagre acontecer. Amém, igreja? Vocês entenderam isso nessa noite em nome de Jesus? E eu disse algo que eu vou terminar. Lembra que eu falei? Quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, num certo momento, Maria foi aos pés de Jesus. Foi ou não foi? Foi. E Marta ficou distraída na casa. Nesse texto aqui, não dá tempo para hoje, que eu já falei que esse texto, esse capítulo 11 é para ser pregado expositivamente mesmo, que ele tem muita coisa tremenda aqui dentro. Nós vamos ver Marta num diálogo com Jesus imemorável, tremendo. Uma mulher que ficou distraída quando ele entra na casa, mas quando ele vai ter com Marta, quem fica em casa é Maria chorando, quem vai ao encontro dele é Marta, e diz para ele: Senhor, Senhor Jesus, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela vai dizer algo mais lindo para ele. Ele vai dizer assim: Senhor, eu creio que, Senhor, que tu havias de vir neste mundo e que a ressurreição aconteceria. Ela vai revelar para o Senhor algo tremendo. Isso é o quê? Por conta da intimidade, de relacionamento com Deus, de se permitir ser transformado pelo Senhor. A mudança dela agora para esse capítulo é grande demais da conta, meus queridos. Que nós peçamos nessa noite em nome de Jesus. Eu volto a repetir. Você não ouviu mais uma vez, né? Lázaro, venha para fora. Saiam daqui curados em nome de Jesus. O teu milagre está aqui. Não foi sobre isso. Não foi sobre isso. Não foi sobre isso. Foi sobre aquele que é maior, a ressurreição, que é Cristo Jesus. Ele está dizendo para nós nessa noite: entenda que o meu relacionamento com vocês, se eu não curar... A gente não tem um louvor que diz, como é que é? Quem me ajuda aí? Se ele fizer, ele é? Se não fizer, continua mesmo? Continua mesmo na sua vida? Se essa porta não se abrir, você vai continuar adorando ao Senhor? Se a cura não chegar daquilo que você está enferma nesta noite, você vai continuar declarando que Ele cura? Se aquilo lá na justiça não acontecer, você vai continuar dizendo que Ele é o Deus provedor? É sobre isso. É a manifestar a glória de Deus quando ainda eu estou carecendo, mas eu sei que o meu Redentor vive e que vai chegar o dia e que nós vamos glorificar o seu nome por aquilo que ele vai fazer. Lembramos aqui no texto que no final é claro, Jesus vai lá, ressuscita Lázaro e diz para ele sair para fora, algo que só Jesus podia fazer. 4 dias cheirando mal, 4 dias. Jesus faz o milagre, mas ele já estava anunciando antes, gente. É isso que a gente precisa entender. No versículo número 4, Jesus já estava anunciando que ele ia fazer algo. Ele diz aqui, e ouvindo isso, Jesus disse: a enfermidade não é para... Então entenda nessa noite, fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. O que você está vivendo não é para a morte, eu digo morte espiritual e morte física. O que você está passando nessa noite, eu digo dentro desse texto, que eu vou chamar de espinha dorsal para mim, Jesus dizendo, é para a glória, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aqui João está ressaltando para nós dentro desse texto o Jesus como Cristo e como Filho de Deus vivo.
E Deus está dizendo, vão conhecer que eu sou Cristo, Filho de Deus vivo, quando o milagre acontecer na sua vida, Terezinha. Mas aguenta o processo até enquanto ele não aconteça. Você disse aqui numa quinta-feira, eu creio no milagre, eu creio que eu vou testemunhar que Deus vai fazer. Ele vai fazer. No momento certo e na hora certa ele vai fazer. Mas ele está dizendo aqui, olha, isso vai ser para a manifestação da minha glória. Aguenta o processo. Ele não está atrasado. Vai acontecer. Quem está esperando algo de Deus aqui nessa noite? Levante a mão em nome de Jesus. Quem está esperando de Deus algo para mais de 2 anos, 3 dias, sei lá quanto tempo. O tempo às vezes nos deixa sem esperança. O tempo às vezes nos deixa impaciente. O tempo às vezes faz a gente perguntar, Senhor, tu está demorando demais. Já está cheirando mal, Senhor. Senhor, já não estou mais suportando essa porta fechada. Senhor, já não estou suportando mais essa enfermidade. Senhor, já não estou mais suportando isso, Senhor. E Jesus está dizendo, eu te amo. Você não está sozinho nisso não, eu estou junto com você. Eu vou te dar força até o dia que vai acontecer aquilo que você está esperando em mim. Mas enquanto não aconteça, não se perca do nosso relacionamento. Continue sendo uma Betânia em quem tem o prazer de te procurar, se chegar na sua casa e te achar. Sentar com você, conversar com você e ter intimidade com você. Então nessa noite eu quero te fazer um convite muito especial. Rapidinho, são 8h06. Eu estou enxergando aqui 8h06. Eu quero te convidar a sair do seu lugar agora. Quase não faço isso. Eu só faço isso quando o Espírito Santo de Deus toca no meu coração. Saia do seu lugar. Você que está esperando algo do Senhor Jesus. Você que está esperando um processo, algo. E Jesus nessa noite está falando com você. Eu amo você. Isso aí que você está vivendo não é para a morte, é para a manifestação da minha glória. Mas Jesus já tem 5, 10 anos, calma, eu não estou atrasado, eu não chego atrasado, eu chego na hora certa. E quando eu chegar, a manifestação da minha glória vai ser revelada a você. A porta vai se abrir e eu vou gritar no teu nome, aleluia. Eu vou gritar a cura, eu vou gritar o milagre e ele vai nascer sobre a tua vida. Mas enquanto isso não acontece, entenda, seja Betânia. Seja Betânia. Seja forte. Eu te sustento. O Senhor está dizendo, eu te sustento, eu te amo. Leila, olha para mim, Jesus te ama. Olha para mim, Alda, Jesus te ama. Olha para mim, Sandra, Márcia, Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Albert, Jesus te ama. Não se esqueceu de você, Jesus te ama. Jesus te ama, Clélia. Jesus te ama. Ele só está dizendo assim, aguenta firme esse processo. Você queria hoje ouvir aqui eu gritar, pregando e dizer para cada um de vocês, olha, Jesus chama para fora o teu milagre. Mas ele está dizendo, você vai ter que aguentar só mais um pouco. Mas enquanto você espera, Alda, seja Betânia de Deus. Enquanto vocês esperam, sejam Betânia de Deus. Senhor Deus, aqui está o teu povo. Oh, Espírito Santo. Se você clamar, Deus vai te ouvir. Não espere a minha voz. Se você começar a falar com o Senhor, Ele vai te ouvir. Começa a falar com o Senhor. Começa a dizer para Ele, Jesus, já faz tanto tempo e cheira mal. Foi isso que elas disseram para Ele. Jesus, mas já se tu viesse antes dava tempo. Jesus, já cheira mal. Senhor, já não dá mais tempo. O médico disse que essa doença, se é diagnóstico, é para a morte. Jesus está dizendo, aguenta firme. Eu dou a última palavra. Senhor Jesus, mas... fica quieto. Silêncio. Continue sendo Betânia. Continue adorando, continue me buscando, continue tendo um relacionamento. Porque enquanto você me busca, eu vou te fortalecendo. Eu vou estando, te sustentando até que aconteça. Senhor, está os teus filhos. Senhor, eu não sei qual é o milagre que eles queriam que eu dissesse hoje aqui. Sai para fora. Era isso que talvez a igreja quisesse ouvir dentro desse texto. E Lázaro saiu para fora. E ele saiu. Porque tu já tinha anunciado o que ia fazer. Mas nessa noite está aqui os teus filhos, Pai. Esperando algo em ti. Confiando em ti. E uma coisa eu posso dizer enquanto eles esperem. Eu também estou esperando algo, Senhor. Tem alguém lá na minha casa, em Betânia, que precisa da tua cura. Tem alguém lá na minha casa, Senhor Deus, que está sofrendo. E eu estou te pedindo, Jesus, me ajuda a suportar.
Me ajuda a caminhar, Jesus, quando eu queria estar junto. Oh, Espírito Santo de Deus. E assim como os teus filhos nesta noite, Senhor, nós como igreja te pedimos, Senhor. E eu posso dizer como tu me disse, eu amo você. Eu amo vocês. E chamo vocês pelo nome. Eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês. A prova do amor, igreja, estou terminando. Olha para mim aqui rapidinho, estou terminando. A prova do Senhor, do amor do Senhor é tão grande, irmã Terezinha. Irmão Hélito, é tão grande e alta por nós. É tão grande, que se ele vier hoje, se ele vier agora, se eu chegar em casa, vocês souberam assim, olha, a pastora Eliane só deu tempo dela chegar em casa, fez o último suspiro e partiu. Aleluia. Ele continuará me amando e eu estarei com ele na glória. É sobre isso. Se Jesus vier agora, minha irmã, você precisa deixar lá na sua casa esse legado. Se um dia eu partir, ainda que eu não veja o cumprimento da promessa de Deus, Jesus me ama. E nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. A conta, aleluia, a porta não se abriu. Vamos estar com Jesus no céu. A justiça não deu causa ganha. E isso não vai nos impedir de estar com Jesus no céu. Não vai impedir. Não vai impedir. Esse amor é maior do que tudo. Esse amor. É isso que nós temos que pregar, meu irmão. O amor de Jesus é tudo, não são coisas. Eu quero largar o meu, eu quero sair. Mas o Espírito de Deus está falando comigo. O amor de Jesus não cabe coisas. O amor de Jesus não cabe coisas. Se sua empresa não vai acontecer, não der certo, você sobe com Jesus. Oh, Espírito Santo, obrigado, Pai. Eu quero te louvar e te agradecer, Deus, muito obrigado. Só tenho que agradecer a Ti, Pai, que nós possamos esperar firme até ver o cumprimento. Mas, Senhor, se não acontecer, Tu continua sendo Deus e estaremos contigo na glória, porque não é sobre coisas, é sobre ser amado por um Deus que deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Porque a tua própria palavra vai dizer, porque tu deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.